Olá, estrategistas, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma estratégia um pouco diferente daquelas que a gente vinha falando, uma estratégia com opções em que a gente compra volatilidade. O que seria isso, uma estratégia que a gente compra volatilidade, né? Nós estamos falando da straddle. O que seria isso? A gente compra uma call e uma put no mesmo strike, mesmo vencimento. E aí você deve estar se perguntando, poxa, como é que isso pode dar certo? A gente compra uma call, uma put, opções bidirecionais, mesmo strike, mesmo vencimento, como que isso pode dar certo? Vamos lá. Quando a gente compra a volatilidade, que a straddle é uma das opções em que há compra de volatilidade, a gente espera que a volatilidade cresça, né? E é importante a gente entender que nas opções existem dois fatores que fazem com que a opção suba ou desça, né? Que ela ganhe ou perca valor, que ela tenha o seu preço aumentado ou diminuído. Então são dois fatores. O primeiro deles é o preço do ativo objeto. Então, quando nós estamos falando de uma call, se o ativo principal sobe, a call sobe também. Quando o ativo principal sobe, a put tem, né, o seu valor decrescido. E vice-versa, no caso de a ação cair, a call vai cair e a put vai subir de preço. Isso em razão da natureza das opções, isso em razão do compromisso que se assume ao comprar ou vender uma determinada opção. Bem, mas esse não é o único fator com que a opção ganha ou perde valor. Existe também um outro fator muitíssimo importante, que é a volatilidade. Quando a ação está muito volátil, subindo e caindo com muita voracidade, as opções ganham valor. Então, quando a volatilidade sobe, mesmo que a ação, num exemplo hipotético, a ação está a R$10, no dia seguinte ela vai para R$15, né, subiu 50% num dia, e no dia subsequente ela cai R$5 e volta para os mesmos R$10. Houve um aumento na volatilidade da ação. Isso faz com que a opção, mesmo tendo voltado no patamar de 2 dias antes, que é o patamar de R$10, as opções, tanto call quanto put, vão ser mais valorizadas em razão do aumento da volatilidade. É claro que se essa volatilidade se ela tiver ocorrido para cima, as calls tendem a ficar com preço um pouco mais elevado que as puts, porque a volatilidade não atinge as duas opções por igual. Atinge as duas, mas não por igual. Enfim. Mas há situações em que a ação fica por um determinado período de tempo parada, né? Vamos dizer assim, é o que se chama no mercado de que a ação está de lado. A ação fica se movimentando muito pouco. Quando isso ocorre, há uma queda na volatilidade das opções, e esse é um fator um fator que faz as opções perderem valor também. Então a volatilidade, né, assim como a variação do ativo principal, é um fator importantíssimo que contribui para a alteração do valor das opções. Existem situações, e é muito frequente a gente ver isso, que as ações ficam paradas por um determinado tempo e espera-se que essa ação se movimente. Eventualmente, quando se vai divulgar balanço ou algum fato relevante, enfim, nos dias anteriores a uma divulgação de um fator muito importante, espera-se que a ação comece a variar com maior agressividade, ou seja, espera-se que haja um incremento na volatilidade. E nessas situações pode ser interessante montar uma estratégia straddle, que é uma compra de call e uma compra de put. Quando isso ocorre, quando a gente compra call e put do mesmo strike, no mesmo vencimento,
e quando ocorre um aumento na volatilidade, suponhamos que a ação suba, a call vai subir muito, mas a put, em razão do aumento da volatilidade, ela vai cair, mas não na mesma proporção. E nessa diferença é que está o ganho do straddle, né? Então é uma operação simples de se montar, em que se gasta dinheiro para montar, e esse dinheiro que se gasta na compra da call e da put, teoricamente pode ser o prejuízo máximo, né? Então a pessoa pode perder todo o capital investido, embora isso seja muito difícil, tá, de ocorrer. Normalmente, numa perda muito grande, perde-se 40%, 50%, no máximo 60% do capital investido. É muito. Mas em eventos de grande volatilidade, em que a ação estava muito parada e de uma hora para outra dispara ou despenca, o ganho pode ser muito, muito, muito vultuoso. Então é uma estratégia em que o tempo está contra o investidor, porque o θ corrói tanto a call quanto a put, mas quando existe uma expectativa de aumento de volatilidade, pode ser uma estratégia interessante. Recomenda-se que se monte a straddle ATM, ou seja, sempre com as opções sempre muito próximas da cotação atual no momento da montagem, e recomenda-se que se monte, os livros falam que o ideal é que seja montado com maior distância possível, tá, da cotação do dia da montagem. Então, se nós estamos montando hoje, por exemplo, o ideal é que se monte o straddle com opções com vencimento para daí a 2, 3 meses pelo menos. Mas os livros americanos tratam da realidade americana e a realidade brasileira é diferente. As opções com vencimento muito longo, elas não têm muita liquidez, então elas acabam ficando muito caras. O spread entre bid e ask costuma ser muito alto, então usualmente não compensa fazer straddle com vencimentos muito, muito longos. Aqui no Brasil é mais comum fazer straddle com vencimentos no próximo vencimento. A gente costuma montar straddle faltando 20 e poucos dias para o vencimento. Sempre, é claro, quando uma determinada ação está com baixíssima volatilidade e espera-se que a volatilidade aumente, né, ou que a ação suba muito ou caia muito em razão do advento de algum fato relevante ou de algo dessa natureza. Deixa eu mostrar aqui para vocês como se monta a straddle. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, tá? É apenas um estudo, até porque um dos fatores para a montagem do straddle, um dos requisitos é que a ação ela tenha muito liquidez em opções. Então aqui no Brasil, infelizmente, praticamente só se pode montar straddle com Petro e Vale, tá? Mas como aqui é somente um estudo para a gente entender a operação, eu fiz esse exemplo aqui com opções da Eletrobras, uma ação que costuma ter muita volatilidade já. Então, nesse exemplo, nós compramos 1.000 calls com vencimento em outubro e 1.000 puts com vencimento em outubro, ambas com o mesmo strike. No dia da montagem dessa simulação, a ação estava valendo 31 e 32, tá? Daí porque a put estava ligeiramente mais cara que a call. E esse valor máximo, né, esse valor de montagem, esse valor que a gente gasta para montar, é, teoricamente, o nosso prejuízo máximo. Lembrando que é muito raro que isso ocorra, um prejuízo máximo, tá? Em razão de que nós podemos desmontar a operação quando bem entendermos. Então, se a gente chegar a 2, 3 dias do vencimento, se a gente visualizar que a ação não se movimentou muito, vale a pena a gente desmontar, aceitar o prejuízo e partir para uma outra estratégia. Esse é o gráfico de payoff, tá? E a gente verifica que quanto mais a ação cai, né, a barra horizontal representa a oscilação do valor da ação, quanto mais a ação cai, maior o nosso lucro. E o mesmo acontece, quanto mais a ação sobe, maior vai sendo o nosso lucro. Lembrando que estratégia straddle, tá, é uma estratégia
em que existe muito risco, então é uma estratégia arriscada, não é uma estratégia conservadora. Nós, por enquanto, não estamos aplicando straddle na estratégia checkmate, mas nós pretendemos possibilitar, facultar aos nossos assinantes, num futuro breve, que eles façam algumas operações estruturadas com opções, desde que de modo muito controlado, muito prudente, com um capital bastante reduzido, porque na estratégia checkmate em si, nas operações que a gente costuma fazer com um maior volume de capital, existe uma segurança muito maior, são operações muito mais conservadoras e com a possibilidade de ganho ao mesmo tempo muito boas. Então não faz sentido a gente se expor muito em outras operações estruturadas de maior risco, sendo que a gente tem uma estrutura muito sólida, com um retorno muito significativo, que é a estratégia checkmate, esse mix de operações que nós criamos. Então não faz sentido a gente se aventurar de qualquer maneira nas operações estruturadas. Às vezes, eventualmente, em situações muito excepcionais, quando a gente vislumbra uma excessiva distorção no mercado, tá? Vale a pena montarmos algumas estratégias estruturadas. Mas, na grande parte das vezes, na maior parte das vezes, compensa a gente fazer operações conservadoras em que a gente garante uma infinitamente maior possibilidade de retorno, que é o caso das operações que a gente costuma fazer recorrentemente na estratégia checkmate e que vem possibilitando a nós e aos nossos assinantes um ganho muito robusto e bastante recorrente, tá? Até agora, em todos os ciclos, nós tivemos ganhos muito bons em todas as nossas 3 carteiras que compõem a estratégia checkmate. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu!